Então, hoje a gente vai falar um pouco começar a falar, né, sobre obsessão e o tratamento holístico. O primeiro e o segundo capítulo do livro Trilhas da Libertação, do Manuel Filomeno de Miranda, né, psicografado pelo Divaldo. Para ilustrar o que que é holístico, né, eu achei na internet um videozinho, até já tinha mandado para o Jorge, muito legal, que eu vou passar aqui para vocês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês já ouviram falar sobre holístico? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai explicar um pouco sobre o que significa isso, tá bom, gente? Se vocês não sabem, então se prepara porque tá começando mais uma Hora do Mariquê! Opa! Holista ou holístico é um adjetivo dado a algo relacionado ao holismo, ou seja, que busca compreender de forma global e em sua totalidade os fenômenos que ocorrem. A palavra holístico foi criada a partir do termo holos, que em grego significa todo ou inteiro. Esse termo pode ser aplicado em várias áreas do conhecimento. O termo foi criado por Jean Christian em 1926 e descreve como a tendência da natureza de usar a evolução criativa para formar um todo, que é maior que a soma de suas partes. Uma visão holística significa atingir todas as possibilidades de um fato. A medicina significa considerar todas as formas de tratamento para buscar a cura, como formas terapêuticas, com metodologias distintas da medicina convencional. As terapias holísticas veem o problema de saúde não só pelo lado físico, mas também como resultado de desequilíbrios energéticos e emocionais. Existem muitos centros que disponibilizam tratamentos como shiatsu, doin, yoga, tai chi chuan, acupuntura, reiki, massagem bioenergética, entre outros. Então ficou claro que holístico nada mais é que uma maneira de compreender um assunto analisando o todo e não só uma pequena parte. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo pequeno, mas bem informativo. E eu aprendi palavras novas. Se você gostou, deixa que... Ah, eu não resisti, achei muito fofo. Muito bom, Cris. Então, e aí eu tinha passado esse videozinho para o Jorge, né? Porque é uma forma divertida, vamos dizer assim, de falar de uma coisa muito séria, né? Porque quando ele fala que é um todo ainda muito maior do que ele falou, porque não dá para a gente ver o indivíduo só como uma parte física ou uma parte mental, uma parte espiritual, e sim incluso num mundo, né? Num universo como realmente um todo. E essa é a mensagem do Eric. Então vamos começar. Alguém ficou com dúvida ali sobre o videozinho? Não, né? Ele explicou de uma forma tão querida Não, aqui. não. Então ele Ficou bem começa. explicativo. Oi? Ficou bem explicativo. Ficou, né? Então ele começa dizendo: naquela oportunidade, o conferencista era Dr. José Carneiro de Campos. Dr. José Carneiro de Campos, ele vai aparecer em quase todos os capítulos do livro, ele é um médico baiano que trabalha, vai dando as explicações de como que funciona, das terapêuticas e tudo mais. O livro é muito interessante e eu sugiro aí que todos leiam, né?
E ele, médico Ô, baiano Cris, que... Oi? essa foto aí é ele mesmo, viu? Sim, sim. Bem apessoado. É médico baiano que contribuíra grandemente para o desenvolvimento e a prática do sacerdócio, a que se dedicara, a medicina, né, na condição de verdadeiro apóstolo. Então ele diz que a perfeita interação entre a perfeita interação mente-corpo, espírito e matéria constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde. Então, assim, nós já estudamos em vários momentos que a saúde ela está diretamente ligada ao pensamento, ao espírito, né? A forma mental de cada um, a forma com que eu penso, com que eu sinto, traz a saúde ou a doença. A anterior separação cartesiana desses elementos que constituem um todo contribuiu para que a terapia médica diante das enfermidades tivesse aplicações isoladas. Então, se a gente começar a observar como trabalha a nossa medicina, que hoje já está muito melhor, mas lá atrás como que funcionava e ainda funciona, né? Nós somos um corpo isolado, então quando a gente vai ao médico, o que que acontece? A gente é tratado por o quê? Vamos participar, gente. A gente tá bem pouquinho gente hoje, dá pra gente fazer um bate-papo bem legal. O que que o médico vai? O que que ele pergunta pra gente? Quais são o quê? Os sintomas. Ah, tem uma dor no joelho. Então vamos tratar o quê? Vamos tratar a dor no joelho. Ah, eu tenho um problema no estômago, tenho uma gastrite. Então dá remédio para gastrite, vai tratar aquela situação ali e deixa de observar o que está por trás disso tudo. Ou seja, é isolado, é separado. Se tu vai num médico, se qualquer um de nós que vá até um médico, ele vai ter essa visão separada e não como um todo. Só que isso já vem mudando, né? Tem médicos já aí que prescrevem algumas terapias ou até a própria espiritualidade. E dissociando a influência de um sobre o outro. Ou seja, dissociando, né? Não se vê relação entre corpo e mente, ou seja, doença, pensamento. Com a preponderância dos efeitos de cada um deles na paisagem do equilíbrio orgânico, assim como da doença. Então, somos um corpo físico, ou seja, matéria, temos um espírito, temos um perispírito, e isso precisa estar em consonância. Ou seja, quem vai analisar qualquer tipo de enfermidade precisa entender que isso é um conjunto e não ser tratado como partes separadas. Isso quer dizer o que para cada um de nós? Que esse é o nosso grande objetivo aqui. Se eu tenho uma doença física, o que que isso quer dizer? Se eu tenho uma doença manifestada, né, já fisicamente. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu insisto em padrões de comportamentos e reações, né? Por muito tempo. E como a gente sabe, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são, como a gente estudou, né? Já são a força motriz ali para os nossos chakras, que estão no perispírito, então que fazem essa conexão entre o material e o espiritual, né? Sim. Então significa que a gente está agindo sempre da mesma forma, né? Isso mesmo. E por isso a gente ordenou, vamos dizer assim, as aulas dessa maneira. Por que que a gente estudou os chakras, né? A aula da Tati. Por que que a gente precisou compreender o que que cada chakra representa, em quais órgãos eles estão ligados, qual é o pensamento que adoece, qual é o pensamento que equilibra, né? Para chegar aqui, hoje, começar a falar um pouco de doença, pensamento e o que que esse pensamento traz para o corpo físico. Opa, chegando mais alguém. Oi, Helena.
E ele diz assim: cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males está agindo a vontade do paciente, que se compraz, que não é uma palavra que eu inventei, que o Jorge diz, né? A palavra está aí no livro, na preservação do estado que experimenta, negando-se, consciente ou inconscientemente, a recuperação. Esse primeiro parágrafo quer me dizer o quê? Quando ele diz agindo à vontade do paciente, então, muitos males está agindo à vontade do paciente. Se eu sei que a doença que se manifesta em mim deriva de um pensamento, de um comportamento que eu tenho e eu simplesmente sinto prazer, que é a palavra compraz, né, na preservação desse estado que eu experimento, o que que eu tô querendo, né? Eu quero me recuperar, eu estou fazendo o quê? Eu estou negando? Isso pode ser consciente ou inconsciente, porque consciente é o que a gente menos está. Agora é hora de cada um fazer a listinha das suas doenças, para ver o que está acontecendo. Multiplicam-se, por consequência, as técnicas da autocura e, mediante estas, são colocadas à disposição do enfermo os recursos que ele deve movimentar a benefício próprio, liberando-se dos mecanismos de apoio por meio dos quais mascara os conflitos, estresses e desconfortos íntimos que lhe subjazem no cotidiano. Então, gente, eu vou falar um pouco mais profundamente sobre isso aqui. A gente tem uma doença, né? Nós já sabemos que a doença que se manifesta no corpo físico, ela está ligada ao funcionamento dos chakras, e esses chakras estão ligados ao quê? Ao meu tipo de comportamento mental, espiritual, né? Espiritual, vamos dizer, o que que a minha mente está querendo e o que o meu espírito, o meu eu superior está querendo. Então, dentro por exemplo, dos florais de Bach, que é uma terapia holística, Dr. Bach diz o quê? Que a doença, ela aparece quando existe conflito entre a alma e a matéria. Ou seja, o que a minha alma deseja? O que o meu eu superior deseja? Que eu seja o quê? Que eu seja feliz, né? O que Deus quer de nós? Que nós sejamos felizes. E o que a mente da gente faz? Trabalha num processo consonante ou não em relação a isso? Isso tudo vocês vão dizer, poxa, mas isso tudo a gente já sabe. O problema é que a gente sabe, mas a gente ainda não consegue encaixar esse conhecimento e colocá-lo em prática. Ou seja, vibrar de uma forma melhor, pensar coisas positivas, ou seja, de uma forma convergente com o evangelho, e a gente adoece. E ele diz, né, repetindo, multiplicam-se por consequência as técnicas de autocura. Então, existem muitas técnicas de autocura. E mediante, ó, a chavezinha, né, ali a figura é bem sugestiva, então ele tem a chave. Só que ele não sabe usar essa chave, a gente não sabe usar essa chave. Porque todo o poder de cura está na mão de quem? Está na mão do médico que a gente vai, ou do terapeuta que a gente vai fazer um reiki, ou vai fazer uma massagem, ou vai fazer, sei lá, qualquer outra técnica. Não, essa chave está na mão de cada um de nós. Então, nós temos esse poder de cura. Jorge não quer falar nada? Cris, eu falei demais, né? Eu falei 2 aulas na anterior, 3 aulas Ah, mas semana agora, passada e 2 eu não nessa estava mais semana. acostumada a ficar falando assim sozinho um tempão. Mas eu tenho que falar, você está falando tudo, né? O que eu queria dizer é que por que a gente se compraz com a doença? É uma pergunta interessante, né? Sim, Porque consciente ou inconscientemente a gente gosta de ficar doente. Por que a gente se permite ficar doente? Já que a gente tem a possibilidade de cura, como a gente mesmo se fez doente, porque não foi Deus, não foi ninguém, foi nós mesmos. sim. Então nós nos fizemos doente e nós gostamos de ficar doente.
Acho que a Cris vai explicar um pouco isso no decorrer aí Vai da ter um aula. slide sobre isso. Vamos deixar essa interrogação lá para frente, então. As tensões mal direcionadas e suportadas por longo período, quando cessam, são substituídas por moléstias de largo porte, na área dos desequilíbrios físicos, dando gênese a cânceres, crises asmáticas, insuficiência respiratória, etc. Esse trecho está em vermelho, não é por acaso. Então, assim, ó, ele diz as tensões mal direcionadas e suportadas por largo período. Então, o que acontece? Eu vivencio um problema. Isso cada um de vocês deve ter uma história de alguém que conhece, alguém que passou por alguma situação e logo depois veio uma doença. Então, vamos supor que acontece uma situação que me desagrada, eu me magoo muito, e isso eu alimento, daí vem ali o Jorge dizendo, né, por que eu fico feliz em sofrer. Então, eu alimento esse sofrimento, essa mágoa, essa tristeza, essa dor, eu me vitimizo, e aquela situação se arrasta por um bom tempo, e o que acontece depois? Puxa, apareceu uma doença, apareceu um câncer. E agora? Puxa, mas a vida é ruim comigo, né? Deus não me... Olha só o que a vida fez comigo, me trouxe um câncer. E a gente se sente injustiçado e tudo mais. E a questão é que eu provoquei essa situação. Né? Então, eu sou irritada, eu sou intolerante, e aí daqui a pouco vou indo e vou vivenciando isso, e tá tudo bem, porque sou assim mesmo, e aí me aparece uma úlcera no estômago, uma gastrite, sei lá, eu não tenho mais. Não entendo muito bem disso, mas não sei se úlcera, a Tati aqui que é farmacêutica pode dizer, né? Acho que úlcera já é um estágio mais avançado, né, Tati? Mas assim, eu Sim, vou depois da como? gastrite. Depois da gastrite, né? Então, começo com uma gastritezinha, vou lá, tomo um omeprazol e vou indo, e desenvolvo uma úlcera. O que isso quer me dizer? Eu mantive esse comportamento de irritação e intolerância por tanto tempo, e mesmo assim veio essa gastrite, eu simplesmente não dei bola, continuei fazendo a mesma coisa e me chega uma úlcera. Puxa, uma úlcera. Cris, Nossa. Cris, Oi. estás falando de mim? Não sei. É? Eu tenho Olha aí, então. tenho gastrite crônica e aconteceu isso comigo, então estás falando de mim. Então tá bom. Então vamos pegar o Carlinhos de exemplo aí. E aí depois vai ter um outro slide que então vai complementar essa fala, tá, Carlinhos? Porque por isso Tá que é bom. importante a mudança. E ontem, né, a gente comentou que tu estava de parabéns, porque tu já conseguiu Não, e é domar, isso mesmo. E é começar a isso domar mesmo. essa fera para não piorar esse quadro, né? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Legal. E agora eu tô, cada dia é um passo. Perfeito, é assim que é, né? E É. assim é. Outras vezes propiciando estados esquizofrênicos, catatônicos, neuróticos, psicóticos, profundamente perturbadores. Então, esses comportamentos equivocados que a gente tem, eles prejudicam toda a nossa estrutura, seja psíquica, seja parte dos órgãos e tudo mais. Então, a gente fica todo comprometido. A gente colocou um slide, um videozinho ontem, foi o Jorge que colocou, muito interessante, que fala sobre os pensamentos e as vibrações e como isso tudo trabalha no meu organismo como um todo, né? Que se espalha pela corrente sanguínea e irriga todas as células, contaminando todas elas com essa energia que que é deletéria, né? Que não é favorável. Quando afetam a área do comportamento moral, conduzem à ingestão e uso de drogas, alcoólicos, tabagismo, que representam formas de enfermidades sociais, degenerando o grupo humano que lhe padece a presença perniciosa. E o que acontece hoje em dia, ainda para complicar um pouco mais essa situação? O mundo material, ele vê essa prática como com normalidade, ou seja, bebe sim, tá, usa álcool, fuma, tá tudo ok. Então, as coisas vão se banalizando e as pessoas não têm uma compreensão
com profundidade. Nós vivemos numa superficialidade, e isso para tudo. Então, a gente trata a doença só pelos sintomas, né? A gente vê as pessoas bebem, fumam, usam outros tipos de coisas e é visto tudo tá tudo ok, né? Então, tudo com muita superficialidade, sem realmente a compreensão do que isso provoca em cada um de nós. A influência da mente sobre o corpo é de grande significação para a saúde, pelo estimular ou reter da energia que a sustenta. E quando bloqueada pelo psiquismo perturbado, cede campo à proliferação dos germes que se lhe instalam. Germes ali, o Jorge é perito, fomentando os distúrbios que se catalogam como doenças. Então, a gente já sabe o que é essa influência da mente sobre o corpo. A gente já falou muito sobre isso. Quem gostaria de falar? Os pensamentos, Cris? Sim. Os pensamentos, os desejos. E o que mais? Ele diz assim, ó, pelo estimular ou reter da energia que a sustenta. Então, nós temos uma mente que é sustentada por uma energia, ok? Nós temos um psiquismo, ele pode ser perturbado ou equilibrado. E dependendo desse contexto de perturbação ou de equilíbrio, que a gente não fica só num, né? Porque eu acho que nenhum de nós aqui é equilibrado 100% do tempo, a gente vai oscilando entre esses, né? Entre ser perturbado e equilibrado, e a gente pode usar outros termos, mas é o que está aqui. A gente cede campo à proliferação de germes que se instalam, fomentando os distúrbios que se catalogam como doenças. Então, tudo parte do pensamento, tudo parte da mente. E ainda a gente vai falar mais para frente que o tema é obsessão. Então, a gente vai abrir a guarda aí para a questão da obsessão. Então, além de eu me envenenar, vamos dizer assim, eu ainda abro um campo para que seja feita a obsessão. Gente, tá tranquilo? Estão entendendo bem? Sim, Cris, está bem tranquilo. Oi, Tá bem Helena, tranquilo. quase aposentada. Ah, então, né? Que coisa boa, né? Notícia boa Mas hoje. depois a gente conversa sobre isso, né? Mas não Sim, podia deixar de mas comentar. sobre esse tema, assim, que está se colocando aí agora, eu queria fazer uma observação, assim, justamente porque quando a gente tem um pensamento negativo, tipo irritação, que é o que me acompanha, né? Que eu vivo tendo que controlar, Sim. quando eu tipo assim, vacilo, quando eu me dou conta, se eu alimentar, nossa, aí realmente dói a cabeça, vai tudo assim, é uma coisa quase que instantânea, principalmente a questão do estômago, né? Então, assim, não é só ter o pensamento ruim, é justamente abre as portas para energias ruins que vão potencializar essa coisa que já está ruim, aí vira um turbilhão mesmo, né? É bem nesse sentido mesmo, muito boa essa colocação. Vira um caos, né, Helena? Sim. Nossa, vira um caos, com certeza. Não, e aí eu não sei vocês, mas eu também, Carlinhos, eu tive gastrite séria, assim, já quase, eu tirei pólipos e tudo. Hoje, assim, nos últimos 2 anos é que eu tive bastante melhor, assim, no estômago, né? Helena, Porque, essa é a nossa irritação. Eu também sou assim, irritado. Não pode falar uma coisinha que eu já quero. Eu disse agora não, agora nossa, eu né? falei ontem, pô, essa semana mesmo, meu Deus, a semana tá. Tô pensando antes de descarregar, e eu não descarrego, né? Aí eu fico pensando, pô, mas Só para que que, mas é aquela coisa, para sabe, vir para Carlinhos? mim, para vir de volta para mim? Só que também se não descarregar e ficar guardando também não resolve, Não, entende? Helena, não é o guardar, é só tu pensar e dizer assim, mas para que eu vou descarregar? Não. Tira da cabeça, fala Esse outra aqui é o coisa, ideal, né? muda de assunto e acabou. Tu não guarda isso, né? Tu não guardou, tu esqueceu, passou, deu, entendeu? Isso é verdade. Antes não, antes eu guardar, eu soltava e ficava guardando aqui, ficava remoendo aqui. Essa é a nossa jornada, né, Carlinhos? É, Vamos lá. foi Mas por isso que eu tenho gastrite hoje.
dos tempos passados. sim. Hoje eu tenho, e vai continuar comigo até eu melhorar 100% se melhorar nessa vida, né? Vamos, quem sabe, uma próxima. Tem um slide aqui que vai falar sobre isso, né? Mas que a gente. Dois pontos que tu colocasse aqui. Uma questão de guardar e não, né? E o outro a Sim, questão de que já chegou num certo ponto a enfermidade que a gente já não tem mais tempo hábil nessa encarnação para isso, né? retroceder totalmente, né? Para ficar, vamos dizer assim, são novamente. Sim, Mas a questão do estômago, se a gente for parar, né? O que que é a gastrite? O que que é será o excesso de quê? É a acidez, né? A gente vai corroendo e se a gente parar para pensar, a gente é ácido com os outros, né? Porque quando tu te irrita, o que que tu é? O que que tu te torna? Tu te torna uma pessoa ácida, né? sim, sim, Irritada e essa acidez, olha, ela irrita, ela trabalha no teu estômago, que é o órgão que somatiza essa questão da intolerância, né? sim, Então com certeza. a gente começa a fazer as ligações assim, é muito interessante. A questão acho que é o Parkinson, né, Jorge? A pessoa muito rígida, ela tem a tendência de desenvolver o Parkinson. E porque ela é tão rígida que ela começa a enrijecer a própria estrutura física, Hum, o próprio cérebro, que ela não começa a não conseguir mais se movimentar, a não conseguir falar, e por rigidez. Nossa, é muito interessante. A gente chama de metafísica, né, da saúde, então, quando vocês quiserem pesquisar alguma coisa desse tipo, a metafísica, as causas metafísicas de determinada doença. E tem aí de tudo, né? É muito interessante. Ô, Cris, será Valeu, que dá tempo de eu me livrar do Parkinson ainda? Dá, né? Vamos trabalhar para isso. Essa foi boa. Ai, ai. Da mesma forma, a ação da vontade, aplicada com equilíbrio em favor da harmonia pessoal, desbloqueia as áreas interrompidas. E a energia de sustentação das células passa a vitalizá-las, restabelecendo o campo de desenvolvimento propiciador da saúde. Então, a gente não tem só notícia ruim, né? Aqui, esse slide é uma notícia maravilhosa. Então, se eu aprendo a pensar, a sentir, o que que acontece? Eu me curo. Eu tenho o poder, porque eu me transformo e me transformo para o bem, para a saúde, né? E é possível, porque tudo é hábito. Então, se eu consigo estar consciente, se eu sei que a minha mente está aprisionada, se eu sei que eu tenho que trazer para o coração, daí vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente já estudou. Se eu sei que existe uma memória, que cada vez que uma situação aparece, eu quero reverberar naquela situação. Se eu consigo compreender isso tudo no momento que está acontecendo, acontece o que comigo? Eu começo a me encharcar do que é benéfico. E o processo aí é o mesmo. e a Né? gente fica bem, né? E a gente fica bem. Então, se eu consigo. Aí a resposta para a Helena está aí, Helena. Então. Livrar do Parkinson. O Sim. Carlinhos também. Claro, com certeza. Então, Estamos gente, juntos. todos nós, né? Ninguém aqui tá livre. Então, assim, se eu consigo. Cris, eu acho que Oi? você não deveria colocar no coletivo, né? A Tati Rocha, por exemplo, ela é santificada, ela não é Ah, tá, tremendeira desse aí. esqueci. É, ela está fora desse contexto aí. Tá bom. Gente, Ela é pior que eu pura tô autocura. comendo e não posso nem responder. O que a Helena precisa entender, assim, a Helena é muito nova ainda, e o Helena, Carlinhos no também. chão. Pode chegar a 80 anos, então tem muitas possibilidades em aberto ainda. E o estudo ele foi alcançou vocês num momento muito bom, num momento de maturidade, né? Onde Deus as te ouça, transformações Jorge. podem ser feitas. Não sei como você não começou a fazer. O Sim, ruim é se sim. você continuasse a se Eu sei, mas desequilibrar, sim, sim. não é, Carlinhos? É um Um modo amigo de meu sempre falar. falou assim, ó, não quer que o buraco aumente, pare de cavar, né? Sim, com Se você certeza. parar de cavar,
Você já resolveu parte do problema. A outra parte agora é encher o buraco, né? Arrumar uma Verdade, escada bom. para subir. Isso. Então, pegou vocês num momento muito bom, gente. Então, não fiquem assim Pessimistas. tão... É, é isso aí. É que nem aquele exemplo que o Jorge deu esses dias do guarda-roupa. Pare de jogar roupa. Pronto, daí não vai ficar mais bagunçado. Começar a dobrar a roupinha e guardar no guarda-roupa que ele vai se arrumando sozinho. Não é? Se tu chegar e jogar, ele vai ficar desarrumado, né? Mas Então, cada peça verdade. que tu tirar, tu voltar com ela dobrada. Esse é um bom exemplo, é parar de fazer, né? Já é um justamente. começo. Vai se arrumando aos poucos sozinho, exatamente. A causalidade do comportamento psicofísico do indivíduo encontra-se no ser espiritual, artífice da existência corpórea. Então, comportamento psicofísico do indivíduo encontra-se no ser espiritual, artífice, ou seja, quem constrói a existência corpórea, que conduz os fatores básicos da felicidade, como da desdita. Desdita, né? Sabe que é da vingança, da luta, que decorrem das suas experiências ditosas ou desventuradas, responsável pela energia saudável ou não, que lhe constitui o organismo, bem como pela vontade ajustada ou descontrolada que lhe assinala o psiquismo. É tão interessante porque lembra da aula de personalidade que a gente vai estudando, vai se modificando e vai trabalhando e vai criando um subconsciente novo e esse subconsciente vai emergindo e tal. Então, não é muito diferente aqui, porque o que acontece? Tudo depende do meu espírito, ou seja, da forma como eu me comporto, de quem sou eu, né? O que eu tenho feito? Quais são as minhas atitudes? Quais são os meus pensamentos? E eu vou construindo o meu corpo. Na verdade, a gente vai chegar lá um pouco falando depois da hora da reencarnação, né? E ele diz artífice da existência corpórea, porque quando a gente vem quando a gente encarna, é feito um projeto, tem um nome, né, Jorge? Eu agora não estou me lembrando. Mas é feito, É mapa o nosso. kármico, né? É um mapa kármico, isso. Então, o nosso corpo, ele é projetado. Ele é projetado para o que eu preciso passar, né? Porque se eu fiz uma contravenção à lei de Deus, ou seja, eu feri a lei, eu vou ter que me redimir. Isso a gente já sabe. Então, o meu corpo, esse mapa kármico, ele é feito de acordo com o que eu vou precisar, na verdade, passar, ou seja, espiar. Né? Então, é tudo muito amplo, né? É complexo a gente, às vezes, começar a imaginar uma situação assim, mas é assim que acontece. Porque a gente é muito materialista. Então, nasceu, pronto. Nasceu do jeito que nasceu, cresceu e está tudo certo. E se acontece qualquer situação diferente, aí o pessoal fala, né? Mas é hereditário. Tá, mas já pararam para pensar o que é essa hereditariedade? Ok, vem as forças paternas, as forças maternas, mas existe esse mapa kármico que vai traçar o decorrer da minha vida, também enquanto corpo físico, também enquanto doenças que vão se manifestar. E eu posso agravar essa situação através dos meus pensamentos, ou minimizar essa situação também através dos meus pensamentos. Que é a questão dos condicionamentos, né, Cris? Até não só falando de corpo físico e de, né, homens, seres aqui encarnados, mas como as folhas, por exemplo, né? Por que todas as folhas fazem parte da mesma árvore? Por que elas têm a mesma aparência? Em árvores diferentes, elas têm aparências diferentes e tudo mais. É tudo questão, tá tudo muito ligado ao condicionamento, né? Sim. No caso de folhas e tudo mais, não ligado a pensamentos, né?
Mas até o Jorge me mandou um link uma vez sobre isso, mas faz muito tempo. E falava justamente sobre isso, né, Jorge? Eu não sei se tu lembra. Não devo lembrar. Não? Na minha Ai, idade, se eu lembrar, Ai, bobo, mas era muito legal e falava justamente sobre condicionamentos, né? Então, condicionamentos por afinidade, eles tendem a ficar próximos, né? Então, por isso a gente nasce parecido com pai, com mãe e tudo mais. São, nada mais são do que condicionamentos, né? Fala, Jorge. Valeu, eu Tati. queria só chamar a atenção, isso que a Tati falou aí vem de encontro que eu queria falar, estava só esperando você terminar. Acho que você passou 6 ou 7 slides, não é? Não foi mais que isso. Tá? Não é, Cris? Acho que 3 ou 4 deles falam da vontade. E é isso que eu queria chamar a atenção, porque ela falou de condicionamento, você está falando, se a pessoa não estiver presente no seu universo, se ela não estiver realmente consciente e usando a vontade dela, na direção que ela escolher, esse processo ele fica esfacelado, né? Porque o condicionamento vai continuar manipulando ele. E Ah, nós sim. temos muita dificuldade de uma inércia, né? Que é um comportamento que a gente faz pensando que ele é real, faz bem no automático mesmo, que a gente nem pensa que ele existe e a gente não consegue nem ver, mas ele também está produzindo fluidos e doença, né? Sim. Como diz o Kardec, como você colocou aí, doutor João Carneiro, né? José Carneiro, você estando consciente ou inconsciente, essas coisas estão acontecendo. Sim. Então não adianta a gente falar assim, ó, eu não sei. O que a gente precisa é realmente aprender a usar a vontade, dirigir o nosso universo. Sem essa direção, nós ficamos à mercê de todas essas coisas. E mais do processo obsessivo. Então, todo mundo precisa se conscientizar disso, de usar a vontade, de usar as potências, não ficar refém dessa situação. Porque tem muita situação que a gente nem está vendo ainda. A maioria, né, Jorge? A gente não tá Né? vendo. Às vezes eu converso com a minha esposa, ela me fala cada coisa de mim que eu não tenho noção. Depois eu falo, puxa vida, ela tem razão. Mas vou descobrir bem depois, né? Então, eu acho que acontece nos bate-papos que a gente tem aí, todo mundo às vezes fala, poxa vida, nem imaginava que eu fazia essas coisas, né? Então, tem muita coisa que a gente nem se apercebe, mas está produzindo energia. Era isso, Cris. Obrigado. A Tati quer falar. Fala, amiga. Relacionado. Vocês conseguem me ver que a luz do meu quarto ela queimou. Não, tá escurinha. A luz do meu quarto queimou. Eu acendi dois abajures aqui para. Ah, mas tu tá com a... Ah, agora sim. Tava com a câmera fechada. Né? Mas dá para ver Sim? bem, né? Ah, tá. Queimou aqui. Enfim. O Jorge até já comentou sobre o Jeff e eu contei para vocês também que a menina que mora comigo, na verdade eu moro com ela, né, que é a casa dela, ela participa há anos já o pai dela e a mãe dela ministram cursos, tipo como se fosse o nosso, mas do Good Jeff, né? E abriu um agora na segunda-feira. Na verdade, não é bem um curso esse, né? Mas são encontros bem rapidinhos, assim, de 40 minutos. E essa semana a mãe da Ju pediu para eu participar, que ia ser a primeira aula e tal. E é tudo prático, assim. Claro que é online, né? Mas são coisas para a gente aplicar na prática. Então, o primeiro, assim, ela já falava... eu quero que agora, agora que a gente vai começar esse bate-papo, eu queria que vocês ficassem numa posição diferente da que vocês ficam sempre para assistir uma aula. Interessante. E aí eu fiquei, todo mundo ficou e tal. E
aí a gente bateu um papo, tal, daí o exercício que ela passou, porque como é prático, é um exercício, toda segunda-feira ela vai passar então a gente tem uma semana para praticar, na próxima segunda-feira a gente conversa sobre. E o exercício que ela propôs, que eles propuseram, foi, quando eu for responder alguém, eu contar até 3, seja no WhatsApp ou seja pessoalmente, né? Quando eu for responder alguém, eu contar mentalmente até 3. E isso foi muito engraçado, assim, essas duas propostas, porque a primeira de mudar a posição foi algo que me incomodou muito, porque eu estava condicionada mesmo a ficar naquela posição, assim, então, tipo, eu ajustei minha coluna e ela pode só botar a perna diferente como você sempre coloca, né? E que engraçado, até eu me acostumar, entre aspas, né, até ficar confortável para mim, demorou um pouco, e eu me pegava durante a aula voltando para aquela posição que eu estava acostumada, assim, então, condicionamento master. E essa, claro, só foi segunda-feira à noite que ela passou, então hoje é quarta, pratiquei aí 2 dias, e é quando lembra, né, nem sempre eu lembro, mas quando eu vou contar até 3 mentalmente, a minha mente, nesses 3, não chega nem a ser 3 segundos, porque não é para esperar 3 segundos, é só para contar até 3, né? 1, 2, 3. A minha mente, ela fala um turbilhão de coisas nesse espacinho de tempo, assim, ou seja, condicionaram também a ser reativa, a somente lidar com as demandas que chegam, né? Chega aqui para mim uma demanda, eu tenho que responder. Eu tenho que agir com o meu instinto. E ela fica, tá, mas tu vai demorar para responder? E fica aquele vácuo, assim. Então, tudo isso só para exemplificar, foi um exercício pequenininho e que eu não fazia noção de todo esse ruído mental e de todo esse... Quer dizer, eu faço noção, mas, assim, quanta coisa está no automático, pequenas coisas, e a gente não se dá conta, né? Acabei falando demais aí, mas é que eu achei muito pertinente, assim, achei muito interessante. Eu vou compartilhando com vocês toda semana, eu vou fazendo e vou compartilhando para acrescentar aqui. Imagina, né, Tati, a questão do posicionamento é uma coisa física, né? Tu ter um comportamento diferente. Agora, imagina a dificuldade que a gente não tem de fazer isso com o pensamento, né? Verdade. É como tu falou... Opa, tem o microfone aberto aqui. Eu acho que é o meu, deixa eu desligar. Não, é o teu, deixa eu ver. Não? Não, é o teu, mas está certo. Mas o que eu quero dizer, assim, é que esses hábitos que a gente cria, por exemplo, aquele livro eu sempre falo, né, Poder do Hábito, porque os hábitos, assim, acorda, sai da cama pelo lado esquerdo, sei lá, ou direito, escova o dente, toma banho e tal, então são hábitos, né, que tu cria ali, mas tu consegue observar porque são físicos, e os mentais, pelo amor de Deus, né? Acho que 90% do que a gente faz 99% automático. A gente não percebe. Muito bom. Fica a dica da Tati aí para todo mundo, né? Isso aí, contar até 3. Mudar de posição. Mas essa de contar até 3 é bom, né? É ótima, Carlinhos, é ótima, porque tu vai vendo o teu ruído mental, assim, tu vai percebendo, sabe? Sim. Tu vai vendo que tu já quer reagir, vai vendo que a tua mente fala, tá, anda, responde rápido. Que contar até 3, o quê? Não conta até 3, não, que besteira, sabe? Então, se com um comportamento é assim, como a Cris falou maravilhosamente bem, a gente imagina com o pensamento, porque... Opa, estava desligado aqui. Porque não é apenas uma... pronto, agora que eu me dei conta eu vou mudar. Não, porque a nossa mente ela vai continuar contando histórias para que a gente não saia do lugar. E a gente acredita nisso. Né? É verdade, não vou contar então. Pronto. Bom, caí de novo. Então, Deu a se não dica. estiver muito atento, é um looping mesmo que a gente entra, né? Valeu, Tati. E o pior de tudo é que a gente, na maioria das vezes, acha que está sabendo o que está fazendo, né? A ação da vontade que o Jorge tanto fala, né? Que é uma potência que a gente tem e que a gente utiliza tão pouco. A ação da vontade no restabelecimento da saúde ou na manutenção da doença
é de ponderável resultado, refletindo os estados de harmonia ou os conflitos que decorrem da presença ou ausência da consciência de culpa, impondo reparação. Os estresses e traumas prolongados desgastam os controles retentivos do bem-estar e desatrelam as emoções que geram a desorganização celular. Então, eu tenho uma vontade, eu tenho uma potência. E a partir do momento que eu utilizo essa vontade, né? Para que eu estou utilizando essa vontade? Para o restabelecimento da minha saúde ou para a manutenção da doença? E aí vem tudo que a Tati falou. Quais são os meus hábitos? Eu estou consciente, eu estou acordada ou eu estou dormindo? Né? Dormindo que eu quero dizer totalmente no automático. E é uma escolha que a gente pode fazer, que a gente precisa saber o que está fazendo. Porque eu tenho vontade, ok, tenho vontade, mas tenho vontade de quê? De permanecer do jeito que eu tô, tá tudo bem assim? De manter a doença, que foi o que o Jorge falou lá no começo. E por que muitas vezes eu preciso manter a doença? Eu preciso de atenção, as pessoas me procuram mais quando eu tô doente, me perguntando como que eu tô. Tem vários relatos sobre isso, que muitas pessoas se curam, depois tem a volta da doença, porque simplesmente não conseguem lidar com a carência, né? Com a falta de todo aquele empenho da família, a atenção dos amigos, e a doença simplesmente volta. É tudo muito interessante. E se a gente para pensar, chega a ser assustador, né? Que tudo isso está dentro de cada um, esse poder, essa potência de se curar ou se manter doente. E ele ainda diz que o estresse e os traumas prolongados desgastam os controles retentivos do bem-estar e desatrelam as emoções que geram a desorganização celular. Então, eu me desorganizo inteiramente através dos processos psíquicos, né? Ô, Cris, Oi? sobre essa questão do estresse e o que a gente está fazendo com a gente mesmo no dia a dia, a Claudine, né, indicou aquele documentário I Am, que eu assisti Não no assisti domingo. ainda. Gente, ele fala assim muito sobre isso, assim, ele vem bem a calhar sobre tipo assim, as escolhas que a gente faz na vida e o que, né? Ele conta a história de um cineasta famosérrimo, cheio de dinheiro, e que um dia levou um tombo e perdeu e ficou doente, assim, tipo uma espécie de doença degenerativa, enfim. E gastou horrores para tratamento e tal. Quando ele desistiu de se curar e resolveu se entregar para a morte, ele aprendeu a viver. Foi impressionante, maravilhoso. E justamente isso, assim, ele fala bem disso, do que a gente faz com a vida da gente, sabe? Nossa, a gente precisa de tão pouco. A gente passa boa parte da vida se estressando, correndo, buscando bens, brigando, disputando poder e né, todos os nossos defeitos, com todas as arrogância, orgulho e vaidades. E essa é a nossa vida, né? E por isso que vem tudo isso, essas doenças aí, ó. Então, eu já até comentei com o Jorge, eu super indico, assim, sabe, esse documentário I Am, tá no Netflix, muito bom, uma história muito boa, assim, um aprendizado muito bom pra gente. Era isso. Muito bom. E ele ainda fala aqui sobre a culpa, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, decorrem da presença ou ausência da consciência de culpa, impondo reparação. E o que é essa consciência de culpa? Como que a gente conversou sobre isso, eu e o Jorge, e inclusive eu tinha um pouco de dúvida, né? Como que se imprime essa matriz da culpa na consciência da gente? Alguém se arrisca a dizer? O que gera essa culpa? Porque lá na frente a gente vai entender que a culpa, né, é a tomada, vamos dizer assim, é a espera para uma obsessão, ou seja, chega um obsessor com um plug e encaixa ali na minha tomada e faz essa conexão. E como que essa consciência de culpa, ela se instala? Eu acho que a culpa é não sei, na minha humilde opinião, tá tudo relacionado ao orgulho e arrogância também, de tu não se aceitar errar, né? Achar que tem que ser perfeito e
Aí tu erra ou tu comete alguma coisa, tu fica martelando aquilo ali, entende? Sim. É isso que eu acho, né? Tá, Tati quer falar? Fala, Tati. Tá mutada, nega. Na verdade, é uma dúvida, mas eu vou falar, mas é uma dúvida, né? Tu estavas ali falando e me surgiu uma dúvida, assim. Porque a Louise Hay, ela fala muito da questão da cura das doenças, e ela bate na tecla de que as doenças elas se instalam por falta de perdão, né? Então veio a calhar com, daí fiquei pensando assim, não sei se é isso ou não, mas a consciência da culpa ela se cria quando a gente infringe a lei, né? Seja de qualquer forma. Perfeito. É isso? É, Não é sei. isso. Então, tipo, porque daí uniu as duas coisas, né? Então a gente infringe a lei e isso gera uma culpa na gente, né? E a falta de perdão, na verdade, é com a gente mesmo por ter infringido e também às vezes o externo, né? Perdoar Sim. situações, perdoar pessoas, mas no fundo não tem como eu perdoar uma pessoa se eu não me perdoar, né? Então foi essa ideia que me veio, assim, não sei se Sim. está correta ou não. Sim, inclusive não é uma discussão, né? Mas eu também tinha essa dúvida e a gente conversou um pouco, até o Jorge, por favor, interfira, se for necessário, porque o que que é a culpa? É realmente o que a Tati falou, eu infrinjo a lei de Deus e fica impresso na minha consciência a culpa, né? Agora a questão do perdão também está muito ligada nessa situação e a gente vai falar disso mais para o final, mas eu acho que a gente já pode dar uma falada agora na questão dos obsessores, né? Porque a questão do obsessor e do obsediado. Se eu perdoo e não fui eu que cometi o ato, né, contra a lei, ok, eu me isento, porque eu perdoei. Então, eu me livro, eu fico livre dessa culpa, dessa carga. Mas a criatura que infringiu a lei, não tem, mesmo que ela se arrependa e tal, ela precisa expiar, ela precisa, como nós já estudamos isso em várias situações, existe uma consequência para cada ato, né? Porque ela lançou uma trajetória, então ela vai ter que colher aqueles frutos, né? Então, mas nós vamos falar disso um pouco mais para frente, mas foi perfeito. Colocação da Helena também, porque tá tudo, né? Orgulho, egoísmo, culpa, perdão, e a lei de Deus abraçando tudo isso, né? E realmente, cada vez que a gente vai contra a lei, a gente imprime uma culpa na nossa consciência. Quer falar alguma coisa, Jorge? E você falou tudo, né? Depende muito se a pessoa é plug ou tomada, né? Por Sim, exemplo, se eu fiz um mal contra a Tati Rocha, e eu me perdoo, mas eu vou ter que reparar, tá na lei. A lei, ela requer um processo expiatório, né? Primeiro é o arrependimento, depois a expiação, depois a redenção. E a Louise Hay, ela passou pelos processos, né? Só que ela passou no começo. Aí depende do mapa kármico de cada um. Às vezes você vai passar por um processo muito doloroso lá no final. Os momentos eles não são iguais, né? Ela foi estrupada mais de uma vez pelo padrasto, pelo vizinho, não é? Apanhava, se desequilibrou, se prostituiu, né? Deu um filho que ela teve durante o processo que ela se entregava a qualquer um nos bares e depois ela se equilibrou e depois ela cumpriu a missão dela ajudando milhões e milhões de pessoas a se autocompreender. Mas ela passou pela expiação, né? E ela nasceu na família, que as famílias elas são constituídas por autocumplicidade, né? E autoculpabilidade, todo mundo é cúmplice, todo mundo é culpado,
E a mãe dela fez ela passar um perrengue muito grande, e os padastros, e o pai que abandonou, e não foi uma vida e logo no começo, né? Que foi muito fácil. Não tem. A gente pode se arrepender, a gente deve se perdoar, mas se a gente for a matriz, né, a causa, a gente vai ter que reparar. Não tem como. E isso todo mundo precisa estar consciente. E é o que o doutor José Carneiro falou no começo, não é? Que a gente precisa da mudança, né? A mudança de pensamento, a mudança de atitude, a mudança de comportamento, a mudança de atos. Isso é reparar. O simples fato da gente educar a mente para não errar mais é reparar. E outra coisa que, só para encerrar, Cris, a vida nos dá sempre a oportunidade de fazer a correção pelo amor. Nós é que não queremos. Sim. Então a gente faz pela dor, por insistência, por ignorância, por burrice, por falta de vontade, por preguiça, sei lá, cada um vê o quê? Qual é o seu problema. Mas você pode fazer pelo amor. Agora, se você tiver uma matriz, uma culpa muito grande na consciência, só quem reabsorve a culpa é o processo expiatório. Não tem outro jeito. É isso aí. Mais E ele alguém? não é ruim, não é, Cris? É que todo mundo imagina as coisas como ruim. É só Ah, uma questão sim, de percepção. Se ele está te libertando de algo que vai fazer você evoluir e ser feliz, então não é ruim. sim. Nada é ruim, né, na verdade. Tudo é benéfico, a gente já sabe, por mais que a gente não goste, por mais que a gente queira imprimir a nossa vontade nas coisas, mas tudo é benéfico. São experiências que a gente precisa viver e são sempre oportunidades, né, de estar resolvendo problemas que talvez a gente que esteja no inconsciente, porque nós não sabemos o que fomos na encarnação passada, né? E eu estava pensando sobre isso essa semana, quando eu falei a questão da memória, né? E, e essa memória, imagina, a gente já não consegue trabalhar com uma memória atual que eu quero dizer dessa encarnação. Então, os traumas que eu tive na infância, as privações, sei lá, cada um com as suas coisas, né? Isso já vem com uma carga muito grande que a gente traz para a vida adulta. Então, causa problemas de tive problema com a mãe, relacionamento com a mãe, um pai muito rígido, um pai ausente, tive privação de alimento, sei lá, N coisas. E o que que acontece? Já não consigo conviver com esses conflitos, porque se a gente vem numa família, a gente já sabe que a encarnação funciona dessa forma. Então, eu venho numa família para reparar, né? Então, eu vou encarnar com as pessoas que provavelmente eu tive alguma, né, desavença numa vida passada. Então, Deus, com toda a sua bondade, ó, gente, vamos se juntar aí para ver se a gente resolve o perrengue, né? Aí o que que a gente faz? A gente fica em luta de novo. Ai, porque a minha mãe não me ama, ai, porque o pai não me dá atenção, ai, porque isso, ai, porque aquilo. Arruma Então, mais perrengue. a gente não ama, a gente está em luta novamente, né? Repetindo o pensamento de milênios. E aí cresce. E aí passa isso para os filhos, normalmente do mesmo jeito. Agora, vocês imaginam se fosse permitido para a gente ver as encarnações passadas? Então, Deus é maravilhoso, está tudo perfeito, o pessoal ainda quer saber o que foi numa vida passada, não é? Então, se eu não consigo lidar nem com o que eu tenho nessa, como é que eu vou saber o que eu tenho na outra? Imagina, né? É ladeira abaixo? Fala, Carlinhos. Queria falar alguma coisa? Tati, pode Travou, falar, querida. eu Desculpa, eu não vi tua mãozinha levantada. tua fala aí, tua,
tua não, eu fala só travou. esqueci de abaixar. Fala, Carlinhos, desculpa, não ouvi. Não, foi a tua fala que travou ali no final. Ah, travou, tá. Uhum. É. Não, então, aí eu só, não sei se vocês ouviram, mas que eu quero dizer assim que a gente mal consegue lidar com as memórias dessa encarnação, quem dera se fosse permitido para a gente saber das outras, né? Era todo Pois mundo ladeira abaixo. tinha que melhorar as 2, as 3, as 4, as 5. Acho que passaram todas. Verdade. E quanto o Jorge falou ali, né, que a gente tem uma idade boa, eu e a Helena ainda, para melhorar, assim, ó, mesmo que a gente não consiga melhorar, mas sabendo que a gente vai vir um pouquinho melhor na próxima, meu Deus, já é uma satisfação grande. Mas não vamos esquecer que a gente tem essa potência que é a vontade, né? Então, porque a evolução ela pode ser feita de várias formas. A gente pode ser feita nessa espiral muito aberta, muito longa, muito cansativa, ou ela pode ser feita de uma maneira, de uma forma uma linha mais reta, ou seja, eu não preciso sofrer tanto, né? Porque a gente precisa ser mais otimista no sentido de que, ok, né, não se culpar e tudo mais, mas assim, eu tenho essa potência dentro de mim, que é a vontade. Poxa, eu estou tendo muita informação, então está na hora de realmente fazer a coisa acontecer, né? Vamos lá, Sim, sem sim, sim. rigidez, né, Helena? Mas Isso. assim, ó, vamos em frente, vamos usar da nossa inteligência, porque a maioria das pessoas, gente, não usa da inteligência, usa do instinto 100% do tempo. Por isso que a gente vive nesse mundo e com tanto sofrimento, né? Isso é uma realidade. Fala, Carlinhos, desculpa, tô te interrompendo. Não, era isso, era o que eu falei, né? Mas já que pensando, já que mesmo que a gente que temos a vontade, fizemos tudo certo, beleza, mas que já vindo um passinho à frente na próxima, já para ir tocar de novo, meu Deus, Sim, já é um alívio. sim, sim. É nisso que eu penso, Carlinhos, sabia? Eu fico pensando, nossa. Não é verdade? Se a gente der um passo agora, um passo aqui, um passo vai lá na frente, pelo menos na próxima a gente já vai vir um pouquinho melhor, e aí a gente vai Sim. tocando de novo. Mas eu, assim, o exercício que eu Vai tenho melhorando. feito, sabe? O exercício que eu tenho feito é nessa vida mesmo, assim, quando eu volto uns anos, como era a minha vida, como eu vivia, sabe? Porque não tinha conhecimento, era uma ignorância, né? Só, né? E por Não, instinto, né? E aí tu imagina uma pessoa como eu, que é uma pessoa, eu sou muito rígida, muito arrogante, né? Soberba, isso é uma verdade, né? Muito orgulhosa, muito isso, tem que ser tudo perfeito, eu tenho que ser perfeito, meu marido tem que ser perfeito, meus filhos têm que ser perfeitos, e eu passei, cara, sei lá, 50 anos assim, né? Porque há 3 que eu comecei, né? A dar os primeiros passos no sentido contrário disso, né? Então, assim, nossa, às Helena, vezes eu paro e 50 anos volto, nessa não, vida, só pra, às vezes assim, eu paro e me volto uma situação, assim, sabe? Aí eu me lembro, me recordo como eu me comportei naquele momento, quanto doente eu fiquei. Eu disse, gente, né? Aí cai a ficha, assim, sabe? Então a gente Ô, precisa Helena, mudar, sim, né? Com certeza. Oi. 50 anos nessa vida, né? Não, porque assim, eu tô com 53, eu quero dizer isso pra ti, né? Não, Que durante. mas é isso que eu digo, Não, 50 as anos outras nessa, vidas e eu. acho que Meu passou, que a gente Deus. vem fazendo a mesma coisa. Ah, não, sim. Mas eu te digo assim, é só recordar o que eu já fiz nessa vida. Imagina como diz a Cris, né? Então, Ainda bem, né? Que não temos memória das outras, né? Porque sim, falou. foi que a Cris falou agora, né? Então, e a gente voltamos lá bem no começo das aulas, né? Onde o que que a gente é privado hoje? Onde houve um abuso. Então, hoje a gente tem uma privação, né? E é só a gente se observar um pouquinho e observar os instintos da gente, de que forma a gente reage quando não está desperto, e esse aí é o arquétipo que está preponderando. E por isso que a gente fala tanto da vontade e dessas potências que a gente tem, porque a gente tem auxílio o tempo inteiro, né? Nós temos os estudos, nós temos os nossos anjos de guarda, nós temos a espiritualidade inteira, né? Nos ali, vamos gente, vamos crescer, vamos embora, né? E a gente insiste. Então, na verdade, acho que essa consciência que a gente precisa começar a ter, né? Que existe uma coisa muito maior
e que nós somos aqui sofredores e que temos ajuda, temos auxílio, mas insistimos em fazer a coisa como não deveria ser. Então, é isso, né? E eu também me incluo nisso. Eu Mas lembro, a gente está aí eu lembro tentando. quando tu falou daquela aula. Hum, Eu lembro quando tu falou daquela aula do ângulo, né? Que quanto mais tu vem com o ângulo mais fechado e tal. sim, Não sim. esqueço isso. Sim, aquela aula foi realmente muito interessante, porque esse ângulo é o determinismo, né? Então a gente abusa tanto do livre-arbítrio que ele vira determinismo. Então vai chegar um ponto que esse determinismo vai ser tão grande, ou seja, o meu ângulo de livre-arbítrio vai ser tão pequeno que eu mal vou conseguir me movimentar. Então, por É. isso, a importância de aproveitar essa oportunidade dessa reencarnação, porque é uma grande oportunidade que Deus nos dá, e por isso que eu digo, ok, não quero que ninguém se culpe, nem que seja rígido consigo, porque também não é por aí, mas que a gente precisa entender que é preciso mudar, transformar, na verdade, porque do contrário, gente, é muito sofrimento, e é muito sofrimento também depois que a gente desencarna. Os livros, eles não falam a metade da realidade. Então, existe muito sofrimento no mundo espiritual. Nossa, mas não vamos fugir do assunto, né? Porque agora a Eu gente não, está falando eu aqui. não tinha noção do que era isso, entendeu? Depois que eu vim porque eu fui criado na religião católica, né? Minha mãe é católica e tal. Então, eu fui Sim, criado ali. E eu não tinha noção. Eu agradeço vocês aí o tempo que vocês gastam com a gente, porque, olha, eu não tinha noção do que era. E, credo, só agradeço, daquela vez que eu falei para ti, né? Que agradeço tu e a Mônica, e agora o Jorge, Tati Rocha, Maria, todos que, se eu esqueci de alguém, credo. Mas, credo, só agradeço a vocês pela oportunidade que vocês estão mostrando para a gente, entendeu? os Carlinhos, assim, ó, essa coisa, a gente é que agradece, porque, assim, todos nós estamos no mesmo movimento de aprendizado. Porque tu pensas assim, ó, hoje falar aqui sobre isso trouxe uma demanda para mim de estudo, e aí eu venho agradecer o Jorge, né? Porque o Jorge me instiga. Ó, Cris, o que que tu entendeu disso aqui? Ó, o que que tu acha? Quero que tu pense sobre isso, sobre aquilo. Eu também não sei, né? E aí a gente vai buscando, e a gente vai indo. E é por isso que eu falo da vontade. Eu tenho vontade, sabe? Me dá prazer em sentar, em pegar os livros e anotar. Puxa, acho que é assim, troca um áudio, ó, é assim, não, tal, é assim, é assado. Então, o que eu quero dizer é que está na mão da gente, sabe? Essa coisa de estudar, de se aprofundar, de conversar e sair desse marasmo que a gente vive, né? De Sim, fazer sim. tudo igual do mesmo, fazer tudo igual do mesmo jeito é quase um pleonasmo, né? Mas fazer sempre do mesmo jeito. Mas vamos em frente. Diante de quaisquer problemas na área da saúde, a conscientização do paciente quanto ao poder de que dispõe para a autocura, desde que o deseje sinceramente, é de primacial importância, facultando-lhe a visão de um quadro otimista que lhe propicia a restauração pessoal. Então, o que eu gostaria de falar para vocês aqui? Eu disponho do poder de me curar. E, primeiro, eu quero realmente me curar? Eu assumo a responsabilidade de me curar ou eu delego para o médico? Né? E aí a gente vem para a questão holística, por exemplo, a gente vê cursos de muitas coisas. Ah, vamos aplicar um reiki, vou fazer uma. Como é que é o nome, Tati? Teta Healing, né? Vou fazer uma. Isso, Teta Healing. Eu vou fazer umas sessões de Teta Healing. Eu vou falar umas frases que são positivas, eu vou fazer uma mesa quântica, tem muitas coisas. Ok, sou favorável a todas elas. Mas se não existir um comprometimento da criatura consigo, ou seja, eu preciso evoluir, nada disso resolve. Né? E aí a gente volta a dizer que são coisas paliativas. Então eu estou me sentindo assim, eu vou tomar um floralzinho, né? Eu vou fazer um reiki, aqui estou falando de coisas que eu faço e que realmente auxiliam,
mas que são paliativos no sentido de que se eu escolho só isso, então eu continuo pensando do mesmo jeito, tendo os mesmos desejos, os mesmos hábitos, fazendo tudo igual. E eu quero resolver, que os outros resolvam a minha vida, sem esforço. Então, eu quero ir no terapeuta, eu quero que ele faça terapias comigo, mas eu não me comprometo à mudança. Compreende a gravidade da situação? E aí eu faço uma escolha, porque quando eu faço isso, eu estou fazendo uma escolha. Isso não é autocura. Autocura é quando eu estou consciente, né? Quando eu busco autoconhecimento, quando eu quero me transformar verdadeiramente, usando todas as minhas forças para isso. Todas as minhas potências, a minha fé, a minha vontade e tudo mais. E aí O que tu falou agora simplesmente é varrer a sujeira e jogar por debaixo do tapete. Sim, né? Né? Na verdade, a gente faz de conta que a gente delega a responsabilidade, né, Carlinhos? A gente delega a responsabilidade de cura para os outros. Então, eu tenho um problema, e a mesma coisa com o médico, porque assim, eu tenho um problema, sei lá, em qualquer um. Então, eu delego a responsabilidade para o médico me curar. Então, mas o que eu estou fazendo? Eu não estou assumindo a responsabilidade. Tu não faz a tua parte. Eu não faço a minha parte, justamente. E isso é para qualquer situação. Então, o estudo, ele é fundamental. Tu tens que fazer as tuas partes, tanto te ajudar, como tu procurar um especialista, um médico, uma coisa mais. Tu tens que Sim, fazer a tua parte claro. também. Sim. Né? Os dois vão andar lado a lado. Sim, é um conjunto, né? É holístico. Então, eu preciso tratar o meu corpo, eu preciso tratar todo esse conjunto, né? Para que realmente a coisa aconteça e aconteça a cura de verdade. Perfeito. Há em todos os indivíduos quase uma tendência para a autocompaixão. Coitadinha de mim, né? A autodestruição, a vingança contra os outros em violência inconsciente por ocorrências que lhes são desagradáveis. Aí vem, Carlinhos, aquela questão que vocês falaram lá no começo de guardar, né? Ante a impossibilidade de assumir essa realidade exteriormente, ou seja, qual realidade? Né? De tendência, de autocompaixão, de autodestruição, de vingança, de violência, por ocorrências que são desagradáveis. Então, ante essa possibilidade de assumir essa realidade exteriormente, ou seja, de exteriorizar todos esses sentimentos, transformam tal aptidão em doenças, estimulando a degenerência das células que aceleram a sua multiplicação, formando tumores cancerígenos, matando as defesas imunológicas e abrindo-se às infecções, às contaminações que perturbam a maquinaria orgânica e fomentam a instalação das enfermidades. Então, eu sou um coitadinho, eu me autodestruo, porque aí eu sinto mágoa, eu sinto raiva, né? Eu sou colérico, eu quero me vingar, porque as pessoas não são como eu quero que elas sejam, e eu não aceito isso, então, inconscientemente, eu fico o quê? Me violentando por tudo que me desagrada. E aí, o que eu faço? Simplesmente eu adoeço, porque eu perturbo a minha máquina orgânica. Entenderam? Esse slide ele é muito importante. Perfeito. Ô, Cris, Oi? sabes que eu vi uma entrevista com o médico do CEPOM, está fazendo uns 2, 3 meses, e tenho até a impressão que esse mesmo médico já é um senhor bem de idade também, encontrei com ele há muitos anos atrás, quando a minha sogra teve câncer, e ela fazia quimioterapia no CEPOM e radioterapia, aquilo tudo. E esse médico, ele já disse lá atrás, muitos anos, ele dizia que o câncer, e apontava, né, no CEPOM, várias pessoas com câncer. Ô, Helena, tu tá com a mão no microfone? Tá abafando muito, hein? Tá dando tá estranho. Tem hora que E vai... agora, melhorou? Melhorou. Melhorou. Aí acho que estava com o dedinho no...
Então, ele dizia isso, ele dizia que, e diz, né, afirma que o câncer são pessoas rancorosas, que o rancor, a falta de perdão, de auto-perdão e perdoar os outros, é que gera o câncer. Diz que mais de 90% dos casos, ele estuda, né, bastante sobre isso, e ele diz que o câncer, principalmente os vários tipos de câncer, está ligado a essa questão de rancor, de falta de perdão, né, de mágoas, né? Sim. Só para reforçar o que tu colocou mesmo. Sim, tem vários casos, assim, eu conheci um caso em particular de uma amiga uma senhora que é conhecida da minha mãe em Brusque, e ela teve uma decepção amorosa, né, com o esposo, na verdade, presenciou o esposo com uma outra mulher, e ficou muito abalada, e depois, acho que de 6 meses, ela desenvolveu um câncer de mama, né? Então, está muito realmente ligado, eles falam que são doenças psicossomáticas, né? O câncer, em muitos casos, acontece realmente, em muitos casos não, todos os casos, né? Então é isso. E voltando ali, né? Porque a gente estudou ontem a questão da arrogância, que a aula foi muito, muito show ontem, e tudo isso, né? Autocompaixão, autodestruição. Então, como a gente precisa se perceber dentro desse pêndulo, né? Como a gente precisa saber se equilibrar e não se deixar dominar. E aí vem a dica da Tati, contar até 3, eu acho que eu já contaria até 10, né? Porque realmente ver que tipo de pensamento a gente está alimentando, como que está a minha mente, né? E eu costumo sempre dizer isso, olha, quando eu acordo, que tipo de pensamento que eu tenho? Sabe? Começar a investigar, como que funciona. Eu sei o que eu estou pensando, vocês já pararam para perceber isso? Saber o que está pensando? Quantas vezes, o que tu está pensando? Ah, não sei. Né? Do que eu estou me alimentando? Porque o alimento não é só o que eu como, né? Ou o que eu bebo. Do que eu estou me alimentando? Que tipo de coisas que eu gosto de assistir? É um indício, né? Que tipo de filme que eu gosto de assistir? De violência, né? Ou, que tipo de reportagem eu gosto de ver? O que me atrai? Isso está diretamente ligado com o tipo de personalidade que eu tenho. Isso é bom para que a gente comece a ficar mais desperto, né? E veja com quem que a gente está se conectando. Com que lado eu me afeiçoo mais, eu me conecto mais. Porque essas pequenas coisas é que criam os hábitos, né? E às vezes a gente cria um hábito e nem percebe, não sabe de onde veio aquela vontade, aquele impulso, porque a gente não está desperto, porque a gente não está presente no momento. Alguma dúvida em relação a esse slide, gente? Ele é bem importante. O Jorge quer falar alguma coisa? Tati, alguém? Tá muito bom. Para mim ficou perfeito, Cris. Eu tirei essa parte aqui de uma palestra do Alírio, Tormento da Obsessão, capítulo 20, que ele fala da oração. Porque quando a gente tem esses pensamentos, daí eu vou ler e depois a gente fala no final. A oração, por sua vez, produz uma interação mente-corpo, espírito e matéria de incontáveis benefícios. Examinemos, por exemplo, o que sucede com as ideias desconcertantes. À medida que o paciente as fixa, uma energia deletéria se prolonga pela corrente sanguínea, partindo do cérebro ao coração e espraiando-se por todo o organismo, o que produz desconforto, sensações de dores, dificuldades respiratórias, taquicardias, num crescendo que decorre do estado autossugestivo pessimista que ameaça com a possibilidade de morte próxima, de perigo iminente, de acontecimento nefasto e semelhantes. Então, é como se a gente fizesse uma oração às avessas, me entende? Quando eu faço uma oração, que eu me conecto com Deus, acontece tudo o contrário do que está dizendo aqui, né? E quando eu penso muito de forma desconcertante, ou seja, de forma equivocada,
eu consigo fazer com o meu organismo o que está dizendo aqui, né? Porque o pensamento, ele chega, ó, ele diz, se prolonga pela corrente sanguínea, partindo do cérebro ao coração, espraiando-se por todo o organismo. É aquele videozinho que o Jorge postou ontem. Então, gente, não é só um pensamentozinho. Precisa ter muita atenção em relação a isso. A sua forma mental. E, normalmente, essa forma mental, ela é aplicada em tudo que a gente faz. Hoje eu conversei com uma moça que tem um comportamento, ou seja, ela tem uma forma mental de autoestima baixa. Ou seja, ninguém me ama, não sou uma boa esposa, eu não sou isso, não sou aquilo, coitadinha e tal. E hoje ela estava me contando que o filho decepcionou ela, então ela não é uma boa mãe e tal. E aí eu conversei um pouco com ela e disse, percebe a tua forma mental de não ser boa? Não ser boa mãe, não ser boa esposa, não ser boa filha? E quando a gente tem uma forma mental, seja ela qual for, a gente aplica em todos os níveis da vida da gente, seja com o marido, seja com a mãe, com o filho, no trabalho. Então, que forma mental cada um de nós tem? Que não é uma coisa única, né? É um conjunto, mas que sempre tem um arquétipo ali que prepondera. Então, o que eu estou imprimindo na minha vida? É a coitadinha, né? Então, ou é arrogante, ou é a rígida ao extremo, e aí vocês podem ver que, dependendo desse arquétipo, de qual predomina, ele vai imprimir a sua marca em cada parte da minha vida. E normalmente a gente não percebe, a gente só reproduz, por causa do condicionamento, que a Tati falou muito bem. Ok? Ficou todo mundo tão quietinho. Eu só queria dar um testemunho, assim, que as poucas, digamos, as poucas vezes que eu consigo, os bons resultados que eu tive até hoje, foi quando eu chamo por Deus, quando eu rezo, quando eu chamo por Jesus, é a forma mais eficiente que a gente tem de quebrar todo esse condicionamento, quebrar esses arquétipos, quebrar essas coisas ruins que a gente tem, sabe? Que é muito forte, né? Eles são muito intensos, eles são muito... eles vêm com muita tenacidade, como a gente diz, né? Sim. Mas assim, ó, para mim, assim, experiência própria é só na oração, só consigo quebrar aquilo ali, aquela coisa ruim naquele momento, orando, sabe? Sim, e por que tu acha que é com a oração? Vamos lá, vamos aprofundar um pouco essa conversa. Pelo Porque slide que aí a eu, gente está lendo aqui, ó, por que tu acha que quando tu te conecta, tu consegue quebrar isso? porque aí eu acho que vai pro coração, né? Sim, Eu penso que é isso, sim, assim, porque assim, ó, tu quando tu sai te da mente. conecta, sim, existe uma corrente de pensamentos, tá? Aí circulando. Então, existe uma corrente existe o pensamento dos depressivos, dos entristecidos, dos melancólicos, dos viciados, de tudo. Jorge, me fale se eu estiver equivocado. Então, assim, ó, quando eu penso, Você está certo. o meu pensamento, ele se conecta com o restante dos pensamentos que estão rodando por aí. E é por Sim. atração, né? Então, assim, ó, quando eu oro, eu me conecto com o quê? Né? Eu me conecto com o bem, com o amor, com a espiritualidade iluminada, vamos dizer assim, né? Então, eu me pacifico, que agora é a palavra que eu estou gostando de falar, eu me pacifico. E aí, o que acontece? Do que eu me encho? De Né? amor. De amor, de paz, de tranquilidade, e isso me traz uma Confiança. confiança. Então, isso me traz uma calma, apazigua o meu espírito, o meu corpo. E aí acontece como acontece com o que é ruim também. Então, eu me encharco do que é bom. E aí eu me sinto leve, eu tenho vontade quando eu oro, nossa, eu choro, mas
um choro bom, né? Uhum. Então é isso que acontece, porque tu te conectou com o bem. E quando tu tem esse tipo de pensamento desconcertante, que ele fala em ideias desconcertantes, tu te conecta com o quê? Com com tudo o contrário, ou seja, com energias deletérias mesmo. Entende? E tu te encharca igual. E aí é onde vem todos os sintomas, né? Taquicardia, dor, desânimo, cansaço e tudo mais. Então, por isso que a oração ela é tão maravilhosa e por isso que a gente tem que criar esse hábito, né? Mais de uma vez por dia, se conectar e realmente sentir tudo isso que a oração traz para a gente. Eu não deixei de falar tudo, né, Helena? Desculpa, eu me empolguei. Não, mas era o que eu queria falar, era isso mesmo, assim. Eu tenho um mantra, assim, que o Jorge me ensinou, sabe? Não sei se vocês conhecem o Jorge, mas um cara, gente boa. Ele Ele me até quer ensinou um mantra que, falar. ele me ensinou um mantra que diz assim, ó, um dia ele até foi grosso comigo, mas hoje eu agradeço, porque cravou, pensei, tu não tem que confiar em ninguém, tem que confiar em Deus. Tu tens que confiar em Deus, em mais ninguém, sabe? Então, assim, a tua confiança tem que estar em Deus. Isso, para mim, foi uma lição muito grande, assim, e é o que eu tenho usado bastante, assim, sabe? Porque essa mania que eu tenho de querer controlar tudo, de querer dominar tudo, né? E as coisas saem do teu controle, óbvio, né? Porque tu não é Deus, tu não controla tudo, né? Então, nesses momentos é que eu falo assim sempre, nossa, para com isso, mulher, tem que confiar em Deus, confia, espera. Então, assim, isso tem me ajudado bastante também. É isso aí, Helena. O Jorge quer falar? Oi, Cris, eu queria falar o seguinte. Você está num momento de contração, de perturbação, onde a influência dos espíritos ela pega você num determinado momento e cria esse tipo de situação. Aí você reza, os espíritos são afastados porque você cria uma energia repelente. Mas isso não resolve o problema. Okay? Todo mundo precisa entender que ele te dá um alívio, mas que você precisa resolver o problema na causa. Você precisa identificar qual é a razão e resolvê-la na causa. Tá? Mas todas as vezes que tiver com esse tipo de perturbação, a pessoa deve orar. E eu vou até falar, estudando um trechinho do Hamed e um trechinho da Joana de Ângelo, então é importante que vocês entendam, quando vocês forem orar, primeiro respira, deixa o batimento cardíaco se acomodar, você baixa a cabeça e ora. Para o coração, não precisa soltar a palavra para fora, ora para dentro. E, traga a sua percepção, o teu pensamento, a tua visão, o que você achar, tudo para dentro do coração. E a Joana de Ângelo diz assim, que cada palavra que você proferir, você precisa sentir no coração, porque aquela palavra vai gerar um magnetismo novo, que ele vai ser repelente com a situação que você está. É para você falar cada palavra bem devagarzinho e sentindo cada palavra. Você fala Pai Nosso, sinta no coração Pai Nosso, que estás nos céus. Aí você sente essas palavras. Elas são endereçadas para o coração. Tá bom, gente? Tá Tá bom, bom, gente? valeu valeu a Valeu, dica. Jorge. Eita, Jorge. Acorda! É que a gente está com o microfone Nós fechado aqui. estamos Até a hora de tu todos abrir lá, acordados. demora um tempinho. É diferente do ao vivo, né? Até a coisa engrenar. No ao vivo tu chega e fala, né? Aqui tu tem que ir lá no dedinho, desbloquear dá um tempo, demora um Sim. tempinho. Acho que dá para a gente falar mais um, que já é 8:55. Uma terapêutica bem orientada deverá sempre fundamentar-se na realidade do espírito e nos reflexos do seu psiquismo no corpo. Da mesma forma, diante dos fenômenos perturbadores da mente, o conhecimento do estado somático. Daí eu coloquei ali entre parênteses, o que é esse estado somático, né? O estado somático se refere ao que ocorre no corpo. Soma, que é corpo, do grego, né? Já o marcador vem da associação do que ocorre no corpo com a imagem, emoção e sentimento. É de importância para aquilatar-se sobre sua influência no comportamento mental.
Ok? Uma terapêutica bem orientada. É isso aí, na realidade do espírito, nos reflexos do seu psiquismo no corpo. Então, a gente só consegue fazer um tratamento, como se bem diz, né? Se essa criatura for vista como um todo, com toda com a sua mente, com o seu espírito, com o seu corpo, e nessa visão holística realmente, né? E não é só essa tríade, que contexto essa criatura está inserida, quais são as forças que compõem a vida dela, as forças maternas, as forças paternas, a força do meio, o que ela traz, né, com ela. Isso tudo precisa ser visto, porque nós somos fruto disso tudo, né? Tem mais, né, Cris, que a gente pode incluir. Qual a Sim, ideia de Deus para aquele momento? Porque Deus sim, permitiu que a gente ficasse doente. sim, O que que a gente fez? Qual é a causa da doença, né? Ela é kármica? Qual é o outro processo que ela pode estar inserida? São sim, questionamentos que todo mundo tem que fazer. Não sim, é simplesmente aceitar uma situação passivamente, sentindo dó de si mesmo, ou querendo os afagos da família, e você sim, permanece nesse tipo de situação, se achando coitadinho. Você não é coitadinho, nenhum de nós é coitadinho. Todas as potências que Deus tem, Ele cedeu para nós. Toda a capacidade que a gente tem de se tornar doente, a gente tem de autocura. Então, não tem ninguém que seja coitadinho, não tem ninguém que seja, sabe, esteja sofrendo, assim. Tudo papo furado. é Não verdade. tem Tem vítima, né, poder Jorge? dentro. Hã? Se fazer Não tem de você tem vítimas, né? poder de fazer o que você quiser. O universo está em aberto, até o infinito, para cada um. Sim, Mas eu só Quando eu era queria mais saber. jovem, vou contar uma historinha para vocês. Quando eu era mais jovem, eu não sabia o que estudar e acabei não estudando nada. E, e me vinha uma ideia assim: puxa vida, eu preciso arrumar algo para ganhar dinheiro. E me vinha um pensamento muito constante assim: eu preciso de uma inteligência, né, que me permita fazer qualquer coisa. E o dinheiro vai ser uma parte desse processo, né? Então, a gente não precisa ter apego com uma coisa nem outra. Você precisa criar uma inteligência universal que te permita que você consiga qualquer coisa a hora que você quiser. Se você tiver uma inteligência dessa, você pode ser engenheiro a hora que você quiser, você pode ser astronauta a hora que você quiser, você pode ser professor a hora que você quiser. Então, tem muita gente correndo atrás da coisa errada. A coisa certa é desenvolver as potências que Deus já nos deu e fazer da gente um ser holístico. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que tudo está contido, não tem nada separado, a nossa visão é separada. Eu vejo o corpo, só o corpo. Aí eu falo assim, não, mas eu estudei um pouco, agora tem espírito, perispírito e matéria. Mas você fala espírito, perispírito e matéria. Parece que não está separado. Um está contido no outro. O que acontece no corpo reflete no perispírito e no espírito. O que o espírito pensa reflete no perispírito. E isso é instantâneo. É contida no mesmo momento, não é separado. Oh, aconteceu uma coisa no espírito, daí a 10 anos vai acontecer no perispírito. Não, é contido. Eles trabalham consonantes, complementares, no mesmo momento. Tá bom, gente? Falei Tá demais. bom. ô Certo, Jorge, Jorge. não, tanto que quando a gente sofre alguma coisa assim, que vem um pensamento de medo ou de raiva, é automático, tu já sente o efeito na hora no teu corpo, né? O Isso. coração já dispara, ou já parece que a respiração ficou ofegante, então comecem a observar. Pensou, aconteceu. Vamos dizer que é simultâneo. Queria Mas aquela quem bola no pensa é o estômago, espírito, né? Sim, sim, né, claro. Cris? Mas quem pensa é o espírito. Quem faz o Sim, fluido é o espírito. E o sim, corpo ele só recebe. sim, Queria aquela bola no estômago. sim.
E não tem delay, né? Delay é aquele, né? Não tem delay, é instantâneo. É Na hora. transmissão quase que ao vivo. Bateu, levou. Bateu, levou. É isso aí, gente. São 9 horas já. Deixa eu só parar de gravar.